Fala galera, beleza? Estamos dando continuidade à nossa aula 2 sobre a criação de objetos aqui no R, tá bom? No finalzinho da aula anterior, na parte 1 dessa aula, na verdade, definimos o objeto carro e moto e fizemos algumas operações com esses objetos, tá certo? Agora vamos falar do tipo básico do objeto ou modo. O R vai interpretar e utilizar alguns objetos da forma como ele fica classificado segundo o R. A gente vai poder mudar essa classificação, vocês vão entender isso daqui a pouco. O objeto pode ser do tipo numérico ou real, pode ser do tipo inteiro, complexo, pode ser um caractere, ou uma palavra, no caso. Pode ser lógico ou booleano, que vai ser do tipo verdadeiro ou falso a resposta. Pode ser um fator, que é definido em categorias, como gênero, masculino e feminino, estado civil, casado, solteiro, viúvo, divorciado. Geralmente é o pesquisador que dá essa classificação. Você, enquanto pesquisador, vai fazer essa classificação. E o ano também pode ser interpretado como um fator, 2019, 2020, 2021 e por aí vai. Observe, vamos salvar um objeto aqui, que vai ser definido como sendo o número 3, eu vou salvar com o nome x. X vale 3, vou dar o Ctrl Enter, ficou salvo aqui o novo objeto, x igual a 3. A que classe pertence esse objeto, x? Ou seja, como o R vai interpretar e como o R vai usar esse objeto. Se eu der um Ctrl Enter, vai aparecer aqui, numérico ou real. Então, o R vai usar esse objeto como sendo um objeto real, um número real, tá? Eu posso converter esse objeto para um número inteiro com essa função s.integer, acho que é assim que fala. Então, x vai ser redefinido, eu vou definir por cima desse x, só que agora ele não mais vai ser um número real, quer dizer, ele vai ser um número real ainda, mas ele vai ser interpretado pelo R como sendo um número inteiro. Ele vai operar como se fosse um número inteiro, tá? Então, eu redefino o próprio x e salvo ele no próprio nome x, eu poderia salvar com outro nome aqui, não tem problema, mas eu quero salvar com o mesmo nome x para ele substituir lá o objeto. Agora, como um número inteiro, deu o Ctrl Enter, aqui mudou, apareceu um Lzinho aqui, ele mostra sempre que eu estou trabalhando com essa categoria de números inteiros. Eu vou pedir para ele me mostrar o x, ele mostra o número 3, da mesma forma que tinha mostrado antes, que mostraria antes, tá? Agora, quando eu peço a classe do objeto, do x, ele não mais vai mostrar numérico, ele vai mostrar inteiro, Beleza? Isso vai ficar mais claro com esse outro objeto que eu defini aqui, o objeto y igual a 3.14. 3.14 é um número real que não é inteiro, Tem um número com vírgula ali, com a parte decimal, 3.14. Vou definir esse objeto, ele aparece lá em cima, 3.14. Se eu olhar para a classe dele, ela vai ser numérica, um número real. Agora eu vou converter o y para um inteiro, com a função s.integer. Eu vou parar de falar essa função que é meio difícil, Integer. Não é tão difícil não. Então, y eu vou redefinir aqui, utilizando essa transformação, para transformar o próprio y agora, para ele não mais ser um número real e ser um número inteiro. O que será que vai acontecer? O número é 3.14. Observe que já mudou aqui, não aparece mais 3.14 quando eu fiz a conversão. Deixa eu pedir a classe do y. Uma classe inteira. Me mostra o y. Aí ele mostra agora somente o número 3. Ou seja, ele esqueceu a parte decimal e olhou só para a parte inteira do número. Tá certo? Então, quando eu faço essa conversão, eu tenho que assumir essa transformação que o R vai fazer. Tá? Ele vai olhar somente para o número que está aqui na frente, antes da vírgula, tá bom? E ele não usa a função parte inteira, para quem já conhece a função parte inteira. Ele vai usar, de fato, o número que está aqui na frente. Então, no caso, quando eu fiz a transformação, ele olhou só para essa parte inteira aqui que tínhamos, que é o número 3, tá certo? Observe o número z agora. Z é igual a 1 mais 2i. Para quem já mexeu com números complexos, sabe que isso aqui é uma estrutura de um número complexo, onde eu tenho a parte real e onde eu tenho a parte imaginária, que vem acompanhado com o número i, tá? A parte real aqui é 1 e a parte imaginária vale 2. A parte imaginária vem acompanhado com a unidade imaginária. O i, que vale raiz de menos 1. Na verdade, o i ao quadrado é menos 1, tá certo? Então, eu vou definir esse objeto z. Vai aparecer ali, o valor de z, definido aqui na aba Environment. E se eu pedir para ele me mostrar o z, ele mostra lá embaixo, 1 mais 2i, é o valor de z. Qual a classe desse número z? A classe do número z é um número complexo, então ele vai trabalhar como se fosse um número complexo. Aí eu queria fazer uma conversão, transformá-lo no número inteiro. Lembra da função? s.integer. E aí eu coloco o z aqui
e salvo essa conversão aqui no número inteiro, do número complexo no número inteiro, no próprio Z. Então, ele vai fazer uma alteração aqui no Z, tá certo? Quando eu dou o Ctrl Enter, lá em cima mudou, aparece só o número 1, e aparece aqui uma mensagem de alerta, tá certo? Que diz assim, ó, partes imaginárias descartadas na coerção, ou seja, a parte imaginária, que é o 2i, foi descartada na sua transformação. Quando você quis converter esse número complexo no número inteiro, nós tivemos que descartar a parte imaginária. Então, ficamos somente com a parte inteira. No caso, ficou com o número 1. Se eu pedir para exibir o número z, agora é somente 1. E qual a classe? Inteira, porque você pediu para converter no número inteiro. Tá certo? Essa conversão vai ser... a gente vai utilizar ela algumas vezes quando eu quero converter principalmente palavras que eu salvei, uma variável em forma de caractere, numa variável categórica. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Essa a melhor transformação a transformação que eu costumo fazer com mais frequência. A gente vai ver isso ao longo do curso, essa conversão quando eu vou fazer. Vou mostrar como é que se faz também, tá certo? Mas fiquem tranquilos. Observe esse objeto 2 agora que eu vou definir. Esse objeto 2, eu vou salvar ele somente a palavra. Sempre que eu for salvar algum caractere, eu tenho que colocar entre aspas. Essas aspas podem ser dupla, tá certo? Que você dá aqui abaixo do S, que geralmente no teclado, ou aspas simples, tanto faz, tá? Aspas duplas ou simples. Eu vou salvar o objeto 2, ele aparece aqui, ó, objeto 2, palavra. Eu quero ver a classe do objeto 2. A classe é um caractere, tá certo? Então, a palavra ficou salva como objeto 2 e o R interpreta ela como se fosse um caractere, tá bom? Objeto 3, eu vou salvar o objeto 3 como sendo true. Lembra que true é uma palavra reservada? True e false são palavras reservadas ali, ó. Quando eu dou um Ctrl Enter, ele vai salvar o objeto. O objeto 3 é true, o objeto 3 é verdadeiro. De repente eu vou usar isso em algum momento e sempre que tiver o objeto 3, o R vai me interpretar como sendo verdadeiro esse objeto, tá certo? Então, classe do objeto 3, Ctrl Enter, classe lógica, tá certo? True e false. Aí olha o que eu fiz aqui, só para matar a curiosidade de vocês. Objeto 4, eu salvei mais uma vez como true, só que ele não vai interpretar a classe como sendo lógico. Por quê? Porque o true que eu estou salvando aqui, eu estou salvando entre aspas. Então, ele não mais vai ser um objeto lógico, ele vai ser um caractere. Porque está salvo entre aspas. Sempre que eu salvo entre aspas, ele vai salvar aquela palavra como se fosse um caractere. Então, vamos salvar o objeto 4. True, entre aspas. Classe do objeto 4, caractere. Salvou o objeto 4 aqui como um caractere. Olha a forma como fica salvo diferente aqui, tá? Por enquanto, eu não vou usar essa parte de baixo, eu vou alongar um pouquinho aqui, tá bom? Essa parte aqui é onde vai ficar os nossos gráficos. Bom, objeto 3 é true, sem aspas, e o 4, true com aspas, então é um caractere. Por isso que ele interpretou aqui, ó, quando eu pedi a classe, ele interpretou como se fosse um caractere. Tá bom? Bom, 8 minutos e meio, eu vou fazer uma pausa e daqui a pouco eu vou falar sobre a função concatenar, que a gente vai abordar com mais detalhes na próxima aula sobre vetores. Mas daqui a pouco eu continuo com vocês e falar de uma conversão muito importante, que é converter caracteres em fatores, uma coisa que eu costumo utilizar com muita frequência nos meus conjuntos de dados, tá bom? Então, eu te encontro daqui a pouco. Até mais.